Fala pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta muito importante aí no aprendizado de programação, né? Principalmente na parte de introdução à implementação de algoritmo. A gente vê, né, que tem várias formas de vocês implementarem um algoritmo, né? Dentre elas, a descrição narrativa, que é você escrever ali em linguagem natural o seu algoritmo, os passos do seu algoritmo. Eu pego como exemplo isso, a receita aí de bolo, né, que é tradicional, um exemplo tradicional aí de um algoritmo, que é uma sequência de passos que você vai executar ali para atingir um determinado objetivo, para resolver um determinado problema. Outra forma são os fluxogramas. E esse é o objetivo da nossa aula aqui de hoje. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito importante na elaboração de fluxogramas, aí, principalmente se tratando de algoritmo. O nome da ferramenta é Flowgorithm, né? Flowgorithm, e essa ferramenta vai te permitir a implementação, a elaboração de fluxogramas. E qual a vantagem de utilizar essa ferramenta? A gente consegue executar os passos ali do fluxo, e isso é muito importante. Então, de cara, né, quando você abre a ferramenta, aparece essa interface aqui. Então, a gente aqui tem a opção de abrir, de salvar, de executar. Eu vou mostrar para vocês depois como que executa, de executar passo a passo, de pausar, né, de terminar aqui. A velocidade de execução, você pode aumentar aqui ou diminuir a velocidade. Adicionar subfluxogramas, gestor de subprogramas, ampliar ou diminuir o zoom, tá? Aqui você tem a opção de alterar estilos aqui do seu fluxograma, aí tem vários estilos aqui, eu vou deixar como padrão. Disposição das janelas, né? Você tem essas opções aqui. A disposição, ó, de variáveis, aqui você vai ter as suas variáveis aqui do lado. Então, você vai escolher aqui qual a melhor disposição. A disposição do programa e do código-fonte, né? Então, vai ter vários tipos aqui. E você tem essa aqui, né? Que é a disposição das variáveis e da tela de saída, tá? Então, você pode escolher várias exposições aqui. Eu gosto de trabalhar com essa aqui, onde apresenta as variáveis e a opção de saída, que é esse console aqui, tá? Depois, a gente tem aqui a parte de monitorar variáveis, que é essa tela aqui, visualizar console, que é essa tela que aparece, né? E visualizar o código-fonte, que aí aparece o pseudocódigo aqui de uma certa forma. Eu vou deixar só o fluxograma e essas telas aqui. Então, nós vamos pegar um exemplo aqui simples. Como que eu trabalho? Ó, quando eu clico aqui na seta, ó, ele já abre uma caixa para eu escolher qual elemento que eu quero inserir, qual instrução que eu vou passar para o meu algoritmo. Então, eu tenho a opção de leitura, de escrita, o símbolo é parecido, tá vendo? Que muda aqui a cor, depois você consegue personalizar, declaração de variáveis, estrutura de si, né? Aqui de decisão, você tem atribuição, subprogramas, você tem a criação de subprograma e as estruturas de repetição, enquanto, para e face, tá? Então, nós vamos pegar um exemplo aqui que envolve laço de repetição bem simples, ó. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Vou declarar as variáveis, então vou colocar aqui, ó, nome da variável x, vai ser inteiro, você pode escolher inteiro, real, texto, booleano, vou deixar como inteiro. Aí você tem outra variável, eu vou definir aqui como conte, tá? Vou definir como conte, que também vai ser inteiro. É importante que aqui no fluxograma você tem que definir todos os passos, né? Aí eu tenho atribuição, ó, para o meu, eu escolho qual que é a variável, então a minha variável conte vai começar com
1, vou dar um OK, ele vai colocar aqui, ó, que o Conte vai receber 1. Eu vou fazer o que agora? Uma leitura do x. Então, ó, eu vou ler a variável x. E aí eu vou criar agora um laço de repetição, só para vocês verem. Então, aparece aqui o enquanto. Qual que vai ser a minha condição? Ó? Enquanto o meu conte for menor ou igual a x. Então, essa vai ser a minha condição do enquanto. Ó. E aí, aqui dentro, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou escrever na tela. Aí eu dou 2 cliques aqui. Ó. Eu atribuo a instrução. Dou 2 cliques, vou escrever na tela o meu conte, tá? Vou fazer só isso, por enquanto. E aí, ó, eu vou atribuir para o conte, ó. Vou ter que fazer uma atribuição de incremento. Então, o conte, ele vai receber o quê? Ele mesmo, mais 1. Então, eu crio a expressão aqui, ó. Então, aqui eu tenho um laço de repetição, tá vendo? Eu tenho um laço de repetição. Se for falso, eu vou até pôr um escreva aqui, se for falso, ó, vou colocar assim, ó. Vou pôr entre aspas, né? Fim do programa. Vou pôr dessa forma aqui. Então, escreva fim do programa. Então, aqui o que a gente tem? Ó? Tem um enquanto, eu vou escrever o conte na tela, vou fazer uma atribuição, vai ficar num loop aqui. Então, qual que é a vantagem de eu utilizar esse Flow Algorithm, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou executar passo a passo para vocês visualizarem como que funciona. Então, eu clico aqui, eu executo passo a passo. Ó. Então, ele está verde aqui. Ó. Se eu vou clicando, ó, ele vai executando. Então, aqui vai aparecendo as variáveis, elas são indefinidas porque até agora a gente não atribuiu nada. O conte passou para 1 aqui. Eu vou ler o valor de x. Então, aqui ó, no console, eu vou digitar um valor para x. Vou colocar aqui 3, vou dar OK. Ele cai aqui. Ó. Então, aqui o conte é menor ou igual a x. 1 é menor ou igual a 3. Vou executando. Ó. Aí vocês vão perceber ó, que ele vai escrever na tela o 1 e pulou para o próximo. Vai atribuir o conte, aqui passou para 2, né? Vou aumentar aqui um pouco para vocês visualizarem e vou aumentar aqui também. Aí agora a gente tem aqui, foi para o enquanto, escreveu na tela o conte, que é o 2, testou de novo. Ó. O conte passou para 3, 3 é menor ou igual a 3, ele vai entrar mais uma vez dentro do laço. Ó. Ele está executando aqui agora. Ó. O conte passou para 4, ele vai testar a condição. Ó. Aí a condição foi falsa, ele vai escrever na tela o fim do programa e vai finalizar. Então é uma ferramenta muito interessante da gente trabalhar, muito boa. Você consegue implementar o fluxo, executar se ele está... ver se ele está sendo executado corretamente, e aí você consegue, inclusive, ó, gerar o código-fonte disso em pseudocódigo depois, tá vendo? De forma bem simplificada. Então, isso aqui facilita bastante também, principalmente para quem está aprendendo aí lógica de programação, tá? A princípio é isso, né? Espero que vocês... esteja gostando aí, acompanhando essas aulas. Depois eu vou fazer outros vídeos também envolvendo essa ferramenta, mas a princípio, né, é uma ferramenta simples de trabalhar, fácil de usar e de grande utilidade aí para quem está iniciando na programação, para quem está querendo, de uma certa forma, entrar para a área, ser um programador de sucesso. A gente sabe que para isso é necessário, né, dedicação, tempo, paciência, um bom método e trabalhar com fluxograma é uma metodologia muito interessante para quem está começando. Às vezes o maior erro é querer aprender direto na linguagem de programação e isso dificulta bastante, né? Então, a orientação ela é muito importante nesse sentido, porque às vezes você tentar aprender por conta própria, você já vai querer começar focado em tecnologia, focado em linguagens, e esse não é o melhor caminho, a gente sabe disso, né? O fluxograma, ele vai
te dá maior possibilidade aí de melhorar o seu raciocínio, de pensar na solução do problema, de projetar a solução, de ver o funcionamento primeiro para depois implementar. A gente sabe que num processo de desenvolvimento de software, a implementação é apenas uma parte aí. Né? Antes tem todo um mapeamento do problema, uma proposta de solução, para depois você ir lá e implementar numa linguagem de programação, tá bom? Então é isso, espero que vocês estejam gostando, um grande abraço aí, até a próxima aula.